Melhor, Marcos capítulo 5, nós vamos ler um texto bem conhecido de todos nós, mas eu quero olhar esse texto hoje com uma visão um pouco além daquilo que geralmente é dito ou é pregado acerca desse texto, que é um texto muito conhecido, que eu tenho certeza que quando nós estivermos aqui lendo, você vai se lembrar dele. Marcos capítulo 5, versos 21 até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali, ou estava ali, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante de uma passagem bíblica que já foi amplamente discutida, pregada entre o teu povo. Certamente a grande maioria dos nossos irmãos, as nossas ovelhas nesse lugar hoje, certamente já ouviram acerca deste texto, ouviram mensagens, inúmeras mensagens acerca desse texto. Mas que em nome de Jesus o Senhor nos amplie a visão na noite de hoje, que seja algo um pouquinho além do que nós já conhecemos, e que o Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos a enxergar uma das vertentes que no nosso entendimento é muito importante, que os crentes principalmente enxerguem nessa narrativa bíblica, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando o emissor dessa mensagem, para que em nome de Jesus cada receptor aqui possa de verdade apenas ouvir a voz do Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus que este canal seja abençoado por Ti, ele seja guiado por Ti, que a palavra venha dos céus e que ela encontre, Senhor, corações sedentos e corações que possam perceber e enxergar cada dia que passa um pouco além daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, que somos Teus servos, que somos filhos do Senhor, que nos reunimos aqui sempre para adorar o Senhor e conhecer um pouco mais do Senhor e das coisas concernentes ao reino do Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos e pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. A proposta hoje que eu tenho para o seu coração é: não seja somente mais um no meio da multidão. Não seja apenas e tão somente mais um no meio da multidão. Eu quero que você esteja com essa frase aí lá no fundinho da sua alma, Eu quero que enquanto você escute tudo que vai ser dito aqui, que você comece a pensar um pouquinho assim: aonde que eu estou nesse negócio?
Quem sou eu? Quem sou eu no meio dessa multidão que segue Jesus? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei se você prestou atenção, mas no texto que a gente leu, a palavra que mais aparece aqui, especificamente falando, é a palavra multidão. Ela tem várias citações aqui nesse texto. Ela é a mais citada. E Jesus, ele andava, e onde ele andava, a Bíblia diz que uma multidão seguia ele. Um monte de gente estava atrás de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, que até certo ponto, em alguns momentos da história e da vida de Jesus, ele queria um pouco se livrar da multidão, né? Porque ele precisava de ter os seus momentos a sós, né? Em alguns momentos você vai ver Jesus orando sozinho, mas não era fácil para Jesus ficar sozinho, porque onde ele passava, quanto mais ele se tornava conhecido das pessoas, uma grande multidão ia atrás dele. E hoje não é muito diferente. Hoje existe uma multidão que segue a Jesus também. Uma multidão que segue a Jesus. Porque, vamos pensar um pouquinho. Hoje nós estamos aqui. É uma pequena multidão, não é? Nós estamos aí com perto de entre 100 e 150 pessoas, não sei. É uma pequena multidão que segue também a Jesus. Nós não estamos seguindo do jeito que aquele povo seguia, ou seja, andando atrás dele naquele terreno pedregoso, arenoso lá, né, de Israel. Nós não estamos andando atrás dele, mas nós estamos vivendo atrás dele, atrás dos seus direcionamentos, atrás daquilo que ele diz para a gente fazer. Nós estamos aqui por um porquê. Todo mundo aqui, de certa forma, está seguindo a Jesus. Estamos caminhando atrás desse Jesus. E eu quero que você pense um pouquinho, porque na verdade lá atrás, naquela multidão que seguia Jesus aqui no livro de Marcos, ela tem algumas similaridades com a gente aqui, porque nós também somos uma multidão que está seguindo a Jesus. Eu quero fazer vamos fazer uma enquete aqui, e vamos começar a pensar, quem seriam as pessoas que estavam na multidão que seguia Jesus lá nas terras de Israel? Quem seria? Quem estava ali? A Bíblia me dá margem para dizer que um dos tipos que estavam na multidão que seguia Jesus, um dos tipos eram os políticos. Os políticos da época eram os fariseus. Eu vou me deter aqui nos políticos religiosos, é claro. Eram os fariseus, eram os saduceus, eram as pessoas religiosas da época que estavam ali. E eles tinham um porquê de estar naquela multidão que seguia Jesus. Eles não queriam saber muito de Jesus, mas eles queriam colocar Jesus à prova. Mas eles estavam na multidão. É isso que eu quero deixar claro. Então tinha gente ali na multidão que não queria ter parte com Jesus. Tinha pessoas naquela multidão que tinham um porquê de estar ali, mas não era o porquê Jesus gostaria que elas estivessem ali, mas elas estavam ali. Tinha também, a Bíblia também me dá margem para dizer isso, porque o próprio Cristo falou isso. Tinha os interesseiros. Jesus mesmo falou assim: vocês me seguem só por causa do pão. Vocês me seguem porque eu dou de comer para vocês. E muita gente, de verdade mesmo, seguia Jesus como que alguém que ia se dar bem. Ele estava ali porque ele sabia, olha, daqui a pouco esse cara vai fazer um negócio aí, meio doido, e nós vamos nos dar bem. Vamos atrás desse cara. Eu não sei quem ele é direito, eu não quero nem saber quem ele é. Uma coisa eu sei, alguém me disse que esses dias atrás ele estava lá e ele fez uma oração, pegou um pouquinho de peixe, pegou um pouquinho de pão e de repente uma multidão de mais de 5.000 pessoas, todo mundo comeu, se fartou. Então vamos atrás dele. É um outro tipo de pessoa. Eu tenho certeza absoluta que também naquela multidão que seguia Jesus tinha os curiosos. Porque Jesus, ele era um milagreiro. Ele não era um milagreiro por função. Aliás, Jesus, eu tenho certeza disso, pelas palavras que ele disse no Evangelho. Jesus viria à terra e não faria um milagre sequer, se não fosse a dureza do coração das pessoas. Se não fosse a falta de fé das pessoas. Jesus não precisava ter feito milagres.
Ele precisava pura e simplesmente dizer para as pessoas: eu sou o Filho de Deus. E elas deveriam acreditar que ele era o Filho de Deus de uma maneira natural. No entanto, ele precisava fazer os milagres para que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus. Certo? Mas isso posto à parte, eu tenho certeza que Jesus era um milagreiro, porque Jesus era aquele cara que fazia milagres para todas as pessoas que chegavam. Você viu aqui na narrativa que Jesus sai de um lado da margem do rio, ele vai para o outro. Na hora que ele desembarca, o Jairo já chega nele, já fala assim: Senhor, minha filha está doente, eu preciso que o Senhor vá lá e coloque a mão sobre ela para ela ser curada. As pessoas iam atrás de Jesus, porque sabia que ele era alguém que tinha o poder para curar as pessoas. E quando existe alguém que tem algum determinado poder, atrai naturalmente esse outro tipo de pessoa aqui, que são os curiosos. Toda pessoa curiosa, quando você fala ali, aconteceu alguma coisa ali meio sobrenatural, as pessoas minam dos bueiros para aparecerem ali e descobrir o que está acontecendo. Além dos curiosos, deveria ter os fofoqueiros. Porque os fofoqueiros, eles precisavam porque o fofoqueiro, ele vive de notícia. E o fofoqueiro, ele precisava ter a última notícia, a mais quentinha, a mais interessante, para ele passar para frente. Porque o fofoqueiro, ele tem uma necessidade de falar da vida alheia para os outros. Então andar com Jesus era um prato cheio para os fofoqueiros, porque eles iam ter sempre uma notícia fresquinha de algo muito legal que aconteceu e que todo mundo gostaria de saber, e eles estariam ali para saber da última notícia, para passar adiante. Tinha as pessoas que seguiam Jesus, seguiam mesmo, de uma maneira natural, aquelas pessoas que olhavam para ele e falaram assim: talvez esse seja o Messias, talvez esse seja o ungido de Deus, talvez esse seja o Cristo. E eles começaram a seguir Jesus, certo? Um outro tipo, é o tipo mais conhecido, são os discípulos. Os discípulos, aquele que Jesus chamou para seguir. Aí é diferente. Os discípulos, Jesus olhou, olho no olho, e disse para eles: vem e me segue. E eles foram. E mesmo no meio dos discípulos, que aparentemente eles são um tipo especial, mesmo no meio dos discípulos, tinha Judas, que estava desfocado. É muito provável que Judas, como partidarista do grupo dos Zelotes, que era um grupo meio revolucionário, que existia na época em Israel, é muito provavelmente que Judas era um simpatizante dos Zelotes. E muito provavelmente ele também seguia Jesus e seguiu a Jesus para se dar bem em várias vertentes. Mas a primeira vertente que eu coloco é porque ele era ladrão, porque o apóstolo João fala que ele seguia Jesus e ele tomava conta do dinheiro e ele roubava o dinheiro. A Bíblia diz isso de uma maneira escancarada. E provavelmente também porque ele imaginava que Jesus ia ser um reformista, um cara, um estadista que ia promover uma reforma social, uma reforma política. E talvez com isso ele se desse bem, porque ele estava do lado do cara que seria o futuro rei de Israel. Eu sou o tesoureiro da campanha do cara que está dizendo que vai ser rei de Israel. Não tem cargo melhor nesse mundo. No meio daquele tipo chamado discípulos, a gente ainda tinha gente desfocada. E tem o último grupo que eu imagino, que são aquelas pessoas necessitadas. Como Jairo, que chega em Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está doente, ela está morrendo, e eu preciso que o Senhor vá lá e coloque as mãos sobre ela, e eu tenho certeza que ela vai ser curada. E aí Jesus, todo solícito, diz para Jairo: eu vou, Jairo. Aonde que é? Vamos. Eu imagino que a passos largos, decisivos, decididos, Jairo puxou Jesus, porque quem está com a filha morrendo deve ter uma pressa muito grande. Jairo puxa Jesus pela mão e fala: vamos, Senhor. E eles começam naquela marcha. E naquela marcha, a multidão, diz o texto, a multidão vai junto.
e no meio da multidão, mais uma pessoa necessitada. A mulher que tinha um problema que a Bíblia fala que tinha uma hemorragia. E essa mulher então é mais uma necessitada que está ali no meio da multidão seguindo Jesus. Então, eu só coloquei aqui alguns tipos, vamos relembrar: políticos, fariseus, saduceus e outros, os interesseiros, caso do pão, os curiosos, os fofoqueiros, os seguidores naturais de Cristo, os discípulos, aqueles que auxiliavam no ministério, e os necessitados. Talvez existiam outros tipos de pessoas ali, certo? Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui num primeiro momento, é que a multidão que seguia Jesus, ela não se constituía única e basicamente de pessoas que estavam ali com um foco correto. A multidão que seguia Jesus não era uma multidão de pessoas piedosas que seguiam o Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. Eram pessoas de todas as vertentes, pessoas que tinham muitas coisas na cabeça. Cada um tinha o seu interesse pessoal em estar ali no meio daquela multidão. E hoje, irmão, a Bíblia diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor diz, ali eu estarei. Então eu posso dizer que hoje, nós também somos uma multidão, ou pelo menos uma pequena multidão, porque a nossa igreja não é tão grande assim, uma pequena multidão que segue a Jesus. E aí vem a minha premissa de título aqui para você. Quem é você no meio da multidão que segue a Jesus? Quem é você? O que é que você está fazendo aqui, nessa multidão que continua seguindo esse Jesus? Quem é você? A minha proposta, o meu desafio para você é: não seja apenas mais um no meio da multidão. Não se contente em ser apenas mais um. Bom, vamos pensar um pouco acerca dessa multidão. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que existe a multidão, mas existe também em toda a multidão, isso existe algumas pessoas que estão longe da multidão. Longe. Elas não estão ali na multidão, elas estão bem ao longe, olhando a multidão, fazendo questionamentos acerca da multidão, olhando a multidão de fora. Então, eu posso dizer aqui num primeiro momento, que alguns eles podem estar longe da multidão. Não é o seu caso, não é o seu caso, porque você está na multidão que segue a Jesus hoje, no dia de hoje, vivendo o momento presente. Você está na multidão que segue a Jesus. Você não está nessa condição, mas é fato, irmão, que existem pessoas que estão além da multidão, estão longe da multidão. Essas pessoas estão caminhando e levando sua vida. Essas pessoas também têm necessidades. Essas pessoas também têm ideias na cabeça. Essas pessoas, elas estão em um caminho errado, porque se na multidão Jesus está, e se você está longe desta multidão, é porque você está caminhando em um caminho que vai levar você não ao caminho onde Cristo disse que iria levar os seus. Então estar longe dessa multidão é muito perigoso. Muito perigoso. Se você é uma pessoa que está longe, cuidado. Porque como todo ser humano, você também está procurando. Todo ser humano está procurando a razão da sua existência. Todo ser humano está procurando solucionar suas necessidades. Todo ser humano está em busca de um vazio, ou de preencher um vazio existencial, emocional, espiritual que existe, mas está longe, ou estando longe da multidão. Quem está longe da multidão, porque é na multidão que Jesus está? Quem está longe da multidão está caminhando num caminho errado. Estão procurando, mas estão num lugar errado. E quem procura num lugar errado, não acha. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida.
As pessoas que estão longe da multidão continuam procurando um caminho, continuam procurando uma verdade e continuam querendo ter uma vida de paz, de alegria, de tranquilidade. Mas Jesus disse: eu sou o único, o caminho, a verdade, a vida. Então isso mostra para mim que quem está longe da multidão, que segue a Jesus, está no caminho errado. Eu vou perguntar para você: hoje você está na multidão? Hoje, porque você está aqui me ouvindo. No domingo passado, onde você estava? Retrasado. No mês passado, onde você estava? Se você não estava na multidão que segue a Jesus, você está nessa condição, longe de Cristo, e vai continuar procurando e não vai encontrar a razão da existência da sua vida, não vai encontrar o suprir das suas necessidades emocionais, espirituais, físicas, né? E espirituais, que são as coisas mais importantes. Bom, eu não quero me deter muito aqui, porque como eu quero falar com a multidão que segue a Jesus, eu quero falar com você e não com aqueles que estão lá fora, eu quero correr um pouco mais aqui. Segundo, alguns podem estar na multidão, que é o seu caso, mas podem estar com um objetivo errado, podem ter perdido o objetivo correto. Está na multidão, está no meio das pessoas que seguem Jesus, mas o objetivo, o porquê dessa pessoa estar ali, é um porquê errado. Não existe um objetivo correto em se estar ali na multidão, mas ele está na multidão. Agora eu quero que você recorde os tipos iniciais que eu apontei para você aqui. De todos os tipos ali, de todos os tipos, talvez os 3 únicos que estavam com o objetivo correto eram os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, e não em sua maioria, porque no meio deles ainda tinha gente desfocada, e os necessitados, porque precisavam de Jesus. Talvez só os 3. E se nós tivéssemos mais tempo aqui, nós íamos escolher outros, iríamos garimpar outros tipos de pessoas que estariam com Jesus. Então, por que eu estou falando isso? Para você começar a entrar um pouquinho a mais na história e começar a se questionar: pô, eu estou na multidão, mas o seu objetivo de estar na multidão é um objetivo correto? O que você faz na multidão? O que você está fazendo na multidão que segue a Jesus? Se você é uma pessoa não crente, se você ainda não passou por uma experiência de salvação, talvez você esteja aqui hoje, e talvez você esteja aqui por insistência de alguém. As crianças às vezes passam por essas dificuldades, porque as crianças, ainda bem que elas não estão aqui, né? As crianças, a maioria delas, bom, é lógico, a maioria eu não posso dizer, mas algumas delas, elas não têm ainda uma experiência com Jesus. Mas elas estão na multidão. Por que elas estão na multidão? Porque elas têm um pai ou uma mãe que pega no braço dela e fala assim: vamos para a igreja. E ela fala assim, lá no fundinho da alma: eu não quero ir para a igreja, eu quero andar de skate. Mas a mãe fala assim: não, você vai para a igreja, né? Se você é uma daquelas mãezonas assim, né, que Deus se agrada, você bota a mão aqui e fala: não, você vai para a igreja, você não vai andar de skate coisa nenhuma. Não é hora de andar de skate, é hora de ir para o culto, é hora de ir para a multidão que segue a Jesus. Vamos lá. E você empurra a criança para lá, né? Quando é criança ainda dá para a gente assimilar esse negócio. O duro é quando é adulto, e aí o cara ainda continua na mesma, só vem porque alguém tem que empurrar. E o dia que alguém para de empurrar, ele não vem mais, porque ele não quer estar ali. Então, se você é uma pessoa que ainda não tem uma experiência com Jesus, talvez você está vivendo desse jeito. Você não teve uma experiência com esse Cristo, você não sabe exatamente quem Ele é ainda, você não percebeu que Ele é o Filho de Deus. Você talvez até ouve falar que Ele faz muito bem para as pessoas que estão andando ali na multidão.
mas ainda não aconteceu algo extraordinário com você, como um encontro genuíno com Jesus. Você está lá no meio da multidão, Jesus está lá no centro, mas você está ali, você está conversando com uma pessoa aqui do lado, você está interessado em várias coisas que estão acontecendo, você vai ficar assombrado quando de repente Ele curar o enfermo, mas você não tem um contato, você íntimo com Ele, você não entregou a vida para Ele, você não chegou, olhou nos olhos dele e disse assim: eu vou andar com o Senhor agora, eu quero ser uma pessoa que vou viver agora em função da sua vida. Você não fez isso, mas você está na multidão, você caminha com a multidão. Sabe, eu quero te dar um conselho: cuidado, porque você pode continuar a vida inteira caminhando nessa multidão, porque a gente tem uma tendência de manter o status quo, ou seja, manter o jeitão de ser da gente. E a gente começou a entender que parece que esse grupo, essa multidão que segue a Jesus, é bom andar com eles, é legal andar com eles, então vamos caminhando com eles aí. Mas eu não me questiono que eu estou na multidão, eu vejo Jesus ao longe, eu vejo Jesus tratar com a vida dos outros, eu vejo Jesus curar alguém, eu vejo Jesus ter uma conversa séria com outro aqui, mas eu mesmo nunca conversei com ele. Eu mesmo nunca tive um tete-a-tete com Ele. Eu mesmo nunca tive uma experiência de olhar nos olhos de Jesus frente a frente e enxergar não aquele homem, né, de pés empoeirados que andava pela Galileia, pela Judeia, mas olhar o Filho de Deus olho no olho e ser transformado por Ele. Eu não fiz e eu não tive essa experiência. Talvez se você é uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Cristo, cuidado para você não ficar andando no meio da multidão e continuar vivendo a vida no meio da multidão sem ter uma experiência com Jesus. Porque não é a multidão o importante. Não. É o Cristo que está no meio da multidão. Talvez você é crente. E você, todo crente, tem que estar na multidão que segue a Jesus, né? E aí o crente que segue, alguns deles também, eles são cristãos, eles vivem na casa de Deus, mas eles se acostumaram com a multidão. Eles só estão acostumados com a multidão é a casa deles. Eles andam como de uma maneira normal no meio da multidão, porque eles não sabem o que é viver além da multidão. Eles não têm nem ideia do que é viver além da multidão. Então a vida deles, desde que eles nasceram, é viver ali na multidão. Eles estão vivendo ali. Eles se sentem obrigados também, do mesmo jeito que as crianças se sentem obrigadas que não têm um encontro com Jesus, eles também se sentem obrigados a continuar na multidão, porque se eles saírem da multidão, o que vai ser dito a respeito deles? Fulano deixou a igreja, fulano saiu da multidão que serve a Jesus, e a gente não quer que isso aconteça, porque parece que isso é meio ruim para nós. Mas tem muita gente que está na multidão, se diz crente, a turma dele está ali, o social dele está ali, e ele não tem outra vida. Olha, vamos parar um pouquinho para pensar, gente, isso aí é um negócio muito importante. Se você a partir de amanhã desse um tilt na sua cabeça e você falasse assim: eu não vou mais na igreja, como é que ia ser sua vida social? Aonde você iria? Com quem você ia andar? Quem seriam os seus parceiros? O pessoal, vamos pegar assim o pessoal mais jovem aí, porque os adultos hoje estão vivendo um período de vida que o que eles menos querem é ver gente, né? Os adultos querem o quê? Os adultos querem uma televisão e um sofá confortável, e de preferência ele quer estar casado, e ele quer que os filhos já estejam grandes, maduros e vazaram de casa. Os adultos, eles querem isso, certo? Mas vamos tirar um pouquinho esses da jogada, vamos pegar uma galera um pouco mais jovem. Você que é mais jovem, imagina que amanhã você desse um tilt na sua cabeça e fala assim: eu não vou mais na igreja. Eu vou perguntar para você: você ia fazer o quê no final de semana? Você ia sair com quem? Porque todos os seus amigos estão lá, mas você ia dar um tilt na sua cabeça e falar: não vou mais, eu vou ficar em casa. No começo talvez até ia ser meio interessante, porque é como um período de férias, e tudo que é férias, né, é meio gostoso. Mas depois ia passar o tempo, você vai começar a perceber: eu não tenho amigos, porque os meus amigos estavam tudo na igreja. Eu não tenho mais com quem sair, eu não tenho mais lugar para ir, porque eu só ia nos lugares onde os meus amigos da igreja iam, e você vai ficar um alienado no mundo. Portanto, o que eu quero mostrar para você é que tem muita gente nessa situação.
que é crente. Ele está na multidão aqui. Mas também não tem uma experiência com Jesus transformadora. Uma experiência que vale a pena ter. Eles podem estar na multidão, mas o objetivo é incorreto. Eles estão na multidão por causa das pessoas que estão ali, porque o grupo ali é um grupo bom, porque as pessoas ali são pessoas amáveis, afáveis, porque é um grupo que vale a pena você conviver junto. E isso é bom, tudo isso é característica de uma igreja boa. Mas isso não é tudo. O importante mesmo é você estar na multidão, porque Cristo te chamou, e você tem consciência que você está ali na multidão porque está seguindo Ele. Eu não estou ali porque ali é legal. Eu não estou ali porque ali é melhor. Eu não estou ali porque os meus amigos estão ali. Eu não estou ali por qualquer outra coisa a não ser. Eu estou ali porque Jesus está ali. Ele me chamou e eu resolvi segui-lo. E aonde Ele for, não importa, eu vou. Pode estar difícil, porque andar numa multidão é difícil, mas Ele me chamou, eu aceitei, eu vou. Se você está nessa condição aí, porque eu quero que você comece a pensar um pouquinho. Você está na igreja hoje, a igreja é uma multidão. É a multidão que segue Jesus. Eu vou perguntar, você está na igreja por causa de Jesus? Está mesmo? É Jesus que mantém você aqui? Vamos pensar um pouco. Vamos raciocinar um pouco. E vamos chegar à conclusão. Se o que nós fazemos por causa de Jesus. Ou nós fazemos por causa das pessoas. Você está aqui porque eu peço para você vir? Resposta errada. Você precisa estar aqui porque você ama Jesus. Você precisa estar aqui porque um dia Ele chamou você. E quem Jesus chamou frente a frente, olho no olho, não perde Jesus de vista. Anda com Ele aonde Ele está. Se Ele está no vale, o indivíduo está no vale. Se Ele está lá na montanha, o indivíduo está lá na montanha. Por quê? Porque ele segue Jesus. Segue Jesus. Agora a questão é que você precisa começar a pensar. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou seguindo esse Jesus mesmo? Meu objetivo é correto? Eu estou dentro de uma linha correta? Mais uma. Bom, sobre essa ótica aí, que eu estou tentando colocar no seu coração, existem dois tipos de pessoas que vão se destacar. Dois tipos que vão ganhar destaque. O primeiro é a mulher enferma, não tenho o que falar. Certo? Porque ela está na multidão. E ela está na multidão ali, ela tem um objetivo definido de estar ali na multidão. Aquela mulher, ela está, olha só, atrás de Jesus. Ela está procurando Jesus. Ela não fazia parte da multidão que seguia Jesus. Mas ela está atrás dele. Ela vai procurar esse Jesus. Ela vai querer ter um contato com Jesus. Ela sabe, alguma coisa diz para ela e para o coração dela que ela precisa ter um encontro, um contato com esse Jesus. É muito provável, irmão, que ela ouviu falar acerca de Jesus. Não é mesmo? Alguém deve ter dito para esta mulher: olha, está circulando aí na nossa região, está andando por aí um homem chamado Jesus, e este homem tem feito grandes sinais, prodígios sobrenaturais. Olha, se um dia você, que eu sei que você está doente, se um dia você tiver a oportunidade, vá atrás desse Jesus. Então ela deve ter ouvido falar de Jesus. E na primeira oportunidade que Jesus passa perto, se é que isso aconteceu, passa perto, ou na primeira oportunidade que ela tem condições de estar perto de Jesus, ela vai para a multidão. Ela não estava na multidão, mas ela vai em busca da multidão. E ela entra naquela multidão.
É engraçado que a mulher, ela quer anonimato. É por isso que ela não pediu nada. Você notou que ela não pediu nada. Ela quer ficar no anonimato. Ela quer chegar ali, ela ouve falar desse Jesus, que esse Jesus é capaz de fazer todas as coisas, curar todas as enfermidades. Ela que está sofrendo com a enfermidade dela, ela entra no meio daquela multidão, e eu fico imaginando, né, os discípulos disseram assim: a multidão está te comprimindo, Jesus, está te comprimindo. E como é que o Senhor quer que a gente diga para o Senhor quem tocou no Senhor? Então isso mostra que a coisa estava meio complicada de entrar. Aquela mulher, ela vai passando pelas pessoas, ela não pede nada para Jesus, ela chega muito provavelmente por trás de Jesus, e ela diz: se eu só tocar nas vestes dele, provavelmente na capa, alguma coisa que ia um pouquinho além do corpo, porque a mulher da época de Jesus, primeiro, não podia conversar com o homem. Nenhuma mulher podia puxar assunto com um homem. Isso era descabido diante da sociedade. A tocar num homem, isso era, numa linguagem nossa, sacrilégio. Uma mulher tocar num homem, nossa, era fora dos padrões, fora de cogitação. E é por isso, irmão, que ela chega por trás, ela não quer causar alvoroço, ela não quer complicar a vida de Jesus, porque se ela coloca a mão nele, ela não só, a coisa não cai só em cima dela, a coisa cai em cima dele também, do tipo assim: você se diz o Filho de Deus, você permite que uma mulher toque em você? Aquilo ia acabar prejudicando a reputação religiosa, social de Cristo. Ela não quer fazer isso, ela chega de manso, ela sabe quem ela é, e ela fala, talvez faz até um teste, né, com Jesus, dizendo assim no seu coração: bom, se ele é mesmo quem ele está falando que ele é, o Filho de Deus, o ungido do Senhor, o Messias, né? Eu vou só tocar na orla dos seus vestidos, conforme diz as traduções mais antigas, só na ponta da capa dele, e eu vou ser curada. E você sabe muito bem, conhece a história. Ela toca e imediatamente ela sente que o corpo dela foi curado. Ela tem ali naquele momento, irmão, um encontro transformador com Jesus. Aí acontece o que acontece e o que deveria acontecer com todos que estão na multidão. Todos. Existe o olho no olho. Existe Jesus num primeiro momento perplexo, vira para trás e: quem me tocou? E aquele minuto de silêncio, e os discípulos falam: como que o senhor quer que a gente fale quem tocou o senhor? Não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E aí a Bíblia diz que a mulher, ela não esconde isso, a Bíblia não esconde isso. A mulher tremendo de medo. Ela está com medo do quê? Do que ela está com medo? Ela está com medo porque ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus, ela não podia ter tocado. Mesmo que nas vestes, ela não podia ter tocado. Mas ela ficou com medo, mas mesmo com medo, ela conversou com Jesus. Teve ali um encontro que para ela foi um encontro transformador. Porque a Bíblia diz que naquele exato momento, ela sentiu. Os outros, ninguém sabia de nada, mas ela sentiu que ela foi curada. E aí ela teve coragem de dizer para Jesus o que aconteceu. Olha, eu tenho estado doente há muitos anos, eu tenho gastado todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei já nos médicos, né? O outro evangelista, além de Marcos, Lucas vai dizer que ela tinha 12 anos de enfermidade, gastou tudo que tinha, e ela então chega para ele e fala assim: eu sei que agora eu estou curada. Mas Jesus tem um olho no olho com ela. Ela está no meio da multidão, e ela tem um foco. Ela quer um encontro com Jesus. É um encontro salvífico no sentido de uma cura física? É. Mas o que eu quero deixar claro aqui ela tinha um objetivo. E ela foi procurar o seu objetivo, ter um encontro com Cristo, e ela teve. Então eu vou dizer para você que ela não está desfocada, ela está enferma. Mas
Algo e alguém conduziu ela a Jesus. Algo, a doença. Alguém falou para ela, alguém disse para ela, olha, Jesus é alguém que está andando por aí e ele pode curar você. Eis aí alguém que está no meio da multidão agora, porque algo levou ela para a multidão, alguém encaminhou, direcionou ela, e ela vai para a multidão e ela tem um encontro salvífico com Jesus. Hoje, vamos trazer agora essa mesma história para mim e para você. Hoje é a mesma coisa. Talvez você está aqui hoje, você não é cristão, e você veio parar no meio da multidão que segue a Jesus. Olha que coisa interessante. Talvez você não seja aquela mulher, talvez você não esteja doente, fisicamente falando, mas o Espírito Santo usou alguém para que através desse alguém você fosse convidado e você veio parar no meio da multidão que está seguindo a Jesus hoje, que somos nós, e você está aqui. Há pessoas que já buscaram em todos os lugares preencher o vazio existencial, e de repente hoje, talvez você seja uma delas, e você veio parar no meio da multidão. Eu quero dizer para você que é muito provável que o Espírito Santo do Senhor trouxe você para cá, para você também ter um encontro salvífico com Jesus. Olha, o texto vai dizer de Marcos que aquela mulher padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E Lucas vai falar que ela estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Isso mostra para a gente o quê? Que talvez o último subterfúgio que ela tinha foi Jesus. E alguém encaminhou ela para lá e ela foi. E talvez você hoje esteja aqui no meio da multidão com aquela ideia assim, não sei mais o que fazer da minha vida. E de repente você falou assim, eu vou aceitar o convite daquela pessoa que vive me convidando para ir na igreja. E de repente, hoje, talvez você esteja aqui. Talvez não seja nada diferente dessa mulher, porque um dia ela estava longe, mas algo trouxe ela para o meio da multidão. A doença. Alguém trouxe, e talvez com você não tenha sido nada diferente. Ela acreditou, ela tomou iniciativa, e ela foi curada. Você talvez acreditou também, você tomou iniciativa porque está aqui hoje, e talvez hoje seja o dia que você vai ter um encontro com Jesus, e que vai mudar a história da sua vida, completamente. Você talvez pode ouvir o que ela ouviu de Jesus, que ela ouviu. Então ele, ou seja, Jesus, lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, fica livre do seu sofrimento. Mas daí você vai dizer para mim, mas eu não estou doente, pastor. Não, eu vim aqui, eu não estou doente, não tem nada, meu corpo está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu só quero lembrar você de uma coisa, lembrar você de algo que talvez a gente não se lembra assim corriqueiramente. Todos nós, eu e você, todos nós temos uma ferida chamada pecado. Todos nós temos essa ferida que precisa ser curada por Jesus. Talvez você não está aí com uma doença física, e não foi a doença física que trouxe você para cá, para a multidão que segue a Jesus, mas talvez seja a doença espiritual, porque todo mundo aqui tem essa doença espiritual chamada pecado, e a gente tem que dar um jeito nela. A Bíblia vai dizer em Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado, o que é salário? Salário é aquilo que a gente ganha, certo? O salário do pecado é a morte. Pecou, ganha a morte. Pois é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você ainda não ganhou a vida eterna, você ainda está sob a égide do salário do pecado. E você ainda, quando você morrer, se você não for curado por Jesus, se você não tiver um encontro com Jesus transformador, encontro remidor dos pecados, o seu destino é o pior possível, a Bíblia diz. Portanto, eu quero só lembrar você, que talvez pense assim, eu estou aqui nessa multidão, mas está tudo bem comigo. Eu não sou crente, eu não sou dessa igreja, é a primeira vez que eu venho aqui nessa multidão que segue a Jesus, mas está tudo bem comigo. Eu vou dizer para você, não está.
você tem uma ferida. E essa ferida vai fazer você morrer. E eu estou falando de eternidade. Você também precisa ter um encontro olho no olho com Cristo. Um encontro que cura a ferida chamada pecado. Você vai, se tiver uma experiência parecida com a mulher, de entrar na multidão, ter um encontro com Jesus, ouvir de Jesus, sua fé te curou, você vai ter uma experiência que é singular e é só sua, e dificilmente vai ter como você ficar explicando para as pessoas o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa que você vai saber. A Bíblia diz assim: imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Eu só destaco aí que ela sentiu, só ela soube o que aconteceu quando ela tocou em Jesus. E depois, ali no finalzinho, sabendo o que tinha acontecido, ela toma a iniciativa de falar com ele. Se você hoje, e daqui a pouco eu vou te dar essa oportunidade, se você hoje resolver dizer para Jesus: Senhor, eu quero tocar no Senhor, não vai ter como explicar para as outras pessoas o que vai acontecer na sua vida. Mas eu quero dizer para você, não precisa explicar para ninguém. O que precisa é você sentir a diferença que vai fazer. Porque todo mundo aqui que já entregou a vida para Jesus sabe do que eu estou falando. De como a vida muda depois que espiritualmente a gente toca em Jesus. Que a vida muda depois que a gente tem uma conversa olho no olho com Jesus. E a gente sabe que Ele agiu na vida da gente. Bom, eu disse que 2 tipos se destacam nessa multidão. O primeiro foi a mulher, e até aqui você já ouviu inúmeras mensagens sobre isso. Mas eu quero ir um pouquinho além com você. O segundo tipo que merece destaque nessa leitura, são os discípulos de Jesus. Lembra? Olha lá atrás da mensagem. Tinham várias pessoas que estavam ali na multidão. Políticos, pessoas interesseiras, curiosos, necessitados, esses, aqueles. Mas 2 pessoas se destacam. 2. Primeira é a mulher. Eu poderia até colocar aqui que o próprio Jairo também, que é outro necessitado, é um tipo que também se destaca. Mas eu trouxe a mulher aqui para mostrar uma vertente para você. Mas agora eu quero mostrar para você que um outro tipo de pessoa se destaca aqui nessa leitura, e esse tipo são os discípulos. E eu quero que você entenda que quando eu digo os discípulos, eu não estou me referindo aos apóstolos, porque tem uma diferença. Tem apóstolos, tem os discípulos, porque discípulo é aquele que anda com o mestre, certo? Então os apóstolos foram aqueles que Jesus chamou: vem comigo, e eles vieram. Os discípulos são todas as pessoas que ouviram falar de Jesus, que tiveram ou não um encontro com Jesus genuíno, mas resolveram viver atrás dele, aprendendo dele. Esses são os discípulos. E depois tinha aqueles que eu vou qualificar como seguidores de Jesus, que eles não estavam muito aí para aprender de Jesus, mas onde Jesus ia, eles estavam indo ali. E os seguidores, dentro dos seguidores, tinham todos esses tipos que eu coloquei, políticos e outros aí que vêm pelo caminho. Mas eu quero dizer para você que os discípulos, não só os apóstolos, esses se destacam na leitura. Essas pessoas, elas têm razão de estar na multidão. Elas estão na multidão também, irmãos. Os discípulos de Jesus estão na multidão. Os discípulos de Jesus, eles promoviam o ministério de Jesus. E como que eu digo, o que é essa promoção? Eram pessoas que estavam comprometidas com Cristo. Pessoas que pararam a vida
Pararam literalmente a vida para andar com Jesus. E esse negócio é um negócio meio sério, irmão. Ninguém para a vida para andar com alguém. Ninguém para. Essas pessoas acreditavam nesse Jesus. Elas não estavam ali, a maioria delas não estavam ali porque tinham uma necessidade física. A maioria delas queriam aprender com Jesus, porque ele dizia ser o Filho de Deus. Essas pessoas estavam ali porque elas tinham um foco bem definido. Este homem diz que é o Filho de Deus. Eu já vi ele fazer isso, eu já vi ele fazer aquilo, eu já vi ele ensinando isso, já vi ele ensinando aquilo. Eu quero andar com esse homem. E nem todo mundo ali, dos discípulos de Jesus, foram agraciados com uma bênção. Nem todos. É verdade que a maioria das pessoas que andavam com Jesus eram aquelas pessoas que ele curava, eram aquelas pessoas que ele, que de alguma forma eram beneficiadas pela presença viva de Jesus na vida delas. É verdade. Mas nem todo mundo era assim. Nem todo mundo. Se a gente fosse fazer uma brincadeira aqui, né, meio de mau gosto, Pedro, o que Pedro ganhou seguindo Jesus? Jesus curou a sogra dele, cara. Né? Se fôssemos fazer uma brincadeira, foi a única coisa que eu vejo que Pedro ganhou, mas ele estava ali. O que João ganhou seguindo a Jesus? O quê? O que Mateus, o escritor do Evangelho, ganhou seguindo Jesus? Ele deixou a coletoria, parou de ganhar dinheiro. E ele estava na multidão. Essas pessoas estavam com um foco bem definido, corretíssimo. Eles largaram tudo, porque eles falaram: eu vou seguir o ungido de Deus. Aonde ele for eu vou, eu não vou me preocupar com mais nada agora. Eu estou com um objetivo, meu foco está definido. Essas pessoas, além de tudo, elas sustentavam o ministério de Jesus, irmão. Sustentavam. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito romântica do caminhar de Jesus pela Galileia, pela Judeia, durante os 3 anos e meio de ministério dele. Eles comiam o quê? Eles moravam aonde? O que eles faziam? Quem sustentava isso? Como é que o negócio acontecia? A gente tem uma ideia meio romântica que a coisa acontecia assim, tipo maná descia do céu. Não era assim. O texto vai dizer, Lucas capítulo 8, versos 1 a 3... Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, filha de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. E ele só está se referindo às mulheres. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Tinha gente investindo dinheiro pessoal. E é engraçado, né? Porque a Bíblia vai falar das mulheres que sustentavam Jesus e os seus discípulos. É lógico que provavelmente existiam homens também, mas é interessante que a Bíblia faz um relato mostrando, olha, as mulheres também sustentavam o ministério de Jesus. Ou seja, aqueles discípulos de Jesus que andavam com ele, eles pagavam para andar com Jesus, se é que eu posso assim dizer. Eles não, algumas pessoas aí, como o próprio texto diz, foram curadas, espíritos malignos, doenças e tal, mas nem todo mundo foi curado. Nem todo mundo ganhou uma bênção extraordinária ao ponto de largar a vida e ir atrás de Jesus. Eles são parte da multidão que tem um objetivo definidíssimo. E eles não estão esperando nada de Jesus. Eles estão enfiando a mão no bolso e garantindo que Jesus continue indo de cidade em cidade. É um negócio interessante, né? Se fosse trazer para os nossos dias, Jesus aqui caminhando com a gente, andando com a gente, e Jesus ia chegar e falar assim: agora nós temos que ir para Guararapes, e vamos para Guararapes, anunciar o reino lá em Guararapes, e nós vamos como? Vamos andando. Aí chegar lá, nós vamos comer o quê? Você acha que Jesus multiplicava pão e peixe todas as vezes? Em todas as viagens? Não era assim que acontecia. Alguém pagava. Tinha gente. Os discípulos de Jesus estavam na multidão e estavam focados no reino, estavam focados na figura de Cristo. Eles investiam a própria vida, investiam o próprio dinheiro
para que a coisa continuasse a acontecer, meu irmão. Bom, tinha gente ali que seguia Jesus de uma maneira natural. Olhavam, percebiam o que estava acontecendo, caminhavam com Cristo. Mas aqueles discípulos se comprometeram. E é engraçado que foram esses discípulos que foram as pessoas usadas por Deus para mudar a história do mundo. Porque depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, sabe quem que continuou essa jornada? Foram os apóstolos e os discípulos de Jesus. Não foram os seguidores, irmãos. Não foram os curiosos, não foram os políticos, não foram os fofoqueiros, foram os apóstolos e os discípulos que aprenderam com Jesus, e depois que Jesus subiu aos céus, essas foram as pessoas usadas para que o reino de Deus acontecesse. Eu não sei, eu não tenho base bíblica para dizer para você, se essa mulher hemorrágica, se depois que ela foi curada, se ela andou com Jesus. Eu não sei, eu não tenho, apesar do texto lá de Lucas falar que muitas outras mulheres, mas ele não destaca lá a mulher hemorrágica, do jeito que ele destaca Maria Madalena, a mulher do Cusá e outras mulheres ali, ele não destaca ela. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas se, agora que eu vou me atrever a colocar os dois lados aqui. Se ela foi apenas uma pessoa que foi lá, foi curada por Jesus e não continuou na multidão, ou pelo menos não fez o que Jesus disse para o Gadareno fazer, porque quando o Gadareno falou assim, eu quero ir com o Senhor, o que Jesus falou para o endemoniado Gadareno que foi liberto? Falou, não, volta para sua casa e mostra o que eu fiz por você, porque lá você é mais importante do que aqui comigo, certo? Se essa mulher, ou ela seguiu a Jesus, ou ela voltou para casa, e se ela voltou para casa e falou desse Jesus, se ela se lembrou desse Jesus, se ela viveu em função desse Jesus, amém, foi o que Jesus gostaria que acontecesse. Mas se ela apareceu na multidão, teve um encontro ali com Jesus, foi curada, voltou para casa e voltou vivendo a vida dela do tipo assim, que bom que eu encontrei um médico que curou o meu problema físico, e esqueceu desse negócio, não falou para ninguém, guardou consigo, ela só teve um encontro casual que não mudou a vida espiritual, mudou o físico, porque se ela agiu dessa forma, ela só queria uma cura física, e foi o que Jesus deu, uma cura física. Agora, se ela foi lá e teve uma cura física, e com essa cura física teve um encontro genuíno, transformador, um encontro espiritual com Jesus, ela volta para a casa dela, ou vai com a multidão junto com Jesus, ou volta para a casa dela dizendo, eu fui curada por um santo homem de Deus, e vocês precisam ter um encontro com este homem também. Se ela fez isso, irmão, eu tenho certeza que ela foi uma dessas pessoas usadas por Deus para transformar o mundo. A grande maioria das pessoas que tiveram um encontro transformador com Jesus, elas seguiram Jesus até a morte. Algumas delas estavam aos pés da cruz, quando Jesus foi crucificado. A grande maioria estava com Jesus no dia que ele subiu aos céus. Grande maioria, porque eles seguiam a Jesus. Aonde está Jesus, eu estou. Seja a multidão pequena ou grande, é a multidão porque Jesus está ali. Eu quero começar a fechar essa mensagem aqui para o seu coração. E eu vou fazer de novo a pergunta que não quer calar. Quem é você no meio dessa multidão? Quem é? Com quem você se parece nessa multidão? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui na multidão que segue a Jesus? Seja honesto, porque da sua honestidade consigo mesmo vai partir a mudança de vida que você precisa, a mudança espiritual. Você não pode estar aqui porque você é pura e simplesmente uma pessoa necessitada. Você tem que estar aqui por amor a Jesus. Você não tem que estar aqui
porque você é um seguidor, porque você gosta da filosofia. Não, você não tem que estar aqui porque você é curioso. Você não tem que estar aqui porque você é interesseiro, porque de alguma forma a igreja abençoa você. Você não tem que estar aqui por isso. Você tem que estar aqui porque Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou lá. Você precisa estar aqui por causa de Jesus. É por isso que eu digo uma frase que eu espero que torne-se célebre na sua vida. Todas as pessoas que deixam o reino por causa de pessoas, é porque nunca entraram no reino por causa de Jesus. Porque quem entra no reino por causa de Jesus, nunca mais sai do reino. Certo? Agora, quem deixa o reino por causa das pessoas, é porque nunca entraram no reino por causa de Jesus, entraram por causa das pessoas. E tem muita gente que está na multidão por causa das pessoas, porque de alguma forma o ambiente é interessante, mas não é Jesus. Porque na hora que o ambiente deixar de ser interessante, aí a pessoa já vaza. Ela não entrou por causa de Cristo. Quem é você no meio da multidão? O que você está fazendo nessa multidão? Com quem você se parece? É por isso que vem aí a constatação, porque hoje você não está longe da multidão, certo? Você está na multidão. Hoje você não está. Mas eu vou dizer para você que você não pode ser só mais um. A minha proposta aqui hoje é dizer para você: você não pode ser só mais um. Hoje você já deu um grande passo. Talvez semana passada você não estava na multidão que seguia Jesus. Hoje você está. Que coisa interessante. Na semana passada, se eu tivesse pregado isso, você não estaria aqui para ouvir. Mas eu estou dizendo para você hoje você está na multidão. Já deu um grande passo. Você apareceu na multidão. Mas aí eu vou dizer para você: você não pode ser só mais um. Você tem que estar na multidão por causa de Jesus. Você não tem que estar na multidão por qualquer outra coisa. Porque se você estiver na multidão por causa de Jesus, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais vai ser igual. Se você tiver um encontro com Jesus, você nunca mais vai ser igual. Seja como um desses 2 tipos aqui. Ou seja como uma mulher que buscou ansiosamente a Jesus. Ou seja como os discípulos que caminharam com Cristo. Fazia chuva, fazia sol. Precisavam investir dinheiro ou não precisavam investir dinheiro. Na hora da multiplicação do pão, eles estavam lá. Na hora que Jesus não multiplicava o pão, eles injetavam o dinheiro para que o ministério continuasse. Esteja na multidão, não seja só mais um. Seja alguém que busca a Cristo. Seja alguém que tenha prazer na multidão por causa da pessoa de Jesus. A pessoa. Porque se você fizer isso, sua vida vai mudar para sempre. Amém? Eu quero fazer aqui meu convite para você. O convite hoje tem 2 vertentes, não tem jeito. O convite hoje é para você ter um compromisso com Cristo, uma entrega de vida para Jesus. Você está na multidão hoje e quer aproveitar esse momento para você se encontrar com Jesus, no sentido figurado, é claro. Você quer aproveitar que você está na multidão e dar um passo além, dizendo: agora eu quero tocar nas vestes dele, agora eu quero ter um momento transformador comigo, agora eu quero mudar a história da minha vida. Você quer fazer isso? Quer entregar a sua vida para Jesus e caminhar na multidão que segue a Jesus? Se você quiser fazer isso, levanta do seu lugar, vem aqui e eu vou orar com você. O segundo desafio é: você quer parar de ser só mais um no meio da multidão? Porque você chegou à conclusão de que você não sabe nem exatamente o que você está fazendo na multidão. Você está na multidão, mas você não tem um objetivo assim definido. Talvez você nem carregue o fardo de estar na multidão. Mas você está. E você está indo aí, vivendo a vida no meio da multidão, como se fosse desse jeito que você tivesse que levar a vida. Quero dizer para você que é um pouco além disso. Você tem que estar na multidão por causa de Jesus. Você quer falar para você mesmo hoje assim: eu quero parar de pensar em qualquer outra coisa. Eu quero ficar na multidão por causa do personagem principal, que é o Cristo, que está na multidão. Quero fazer isso hoje. Quero ter um foco bem definido na minha vida, e meu foco é Jesus. Alguém de vocês quer tomar uma postura com relação a isso?
venha para frente, eu quero orar com você e a gente vai encerrar a nossa mensagem para o seu coração. Se você quiser fazer isso, venha para cá, quero orar contigo. Alguém? Alguém quer fazer isso em nome de Jesus? Venha para cá, eu quero orar com você. Não seja mais um, só mais um, só mais um, não, tem que ter um objetivo definido. Alguém quer fazer isso em nome de Jesus? Então nós vamos orar e vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela maneira com que ela fala com os nossos corações, obrigado pela história dessa mulher que nos ensina hoje mais uma vez, obrigado pelos discípulos, aqueles que foram ensinados pelo Senhor, aqueles que tinham prazer em sentar ali na relva, ouvindo as palavras do Senhor, entendendo dia após dia que o Senhor era o Filho de Deus mesmo. Obrigado porque eles hoje servem para nós como exemplo, pessoas que muitas delas não ganharam nada por estar na condição de discípulos, mas eles estavam ali porque eles tinham um foco bem claro: eu estou seguindo pela fé o Filho de Deus, e Ele tem dito para mim que eu serei habitante do paraíso e que eu estarei com Ele, e eu creio nisso. Obrigado pela vida desses discípulos que hoje nos ensinam e mostram para a gente que o que vale de verdade é estarmos na multidão por causa do Cristo, não por causa da multidão, não por causa das coisas que a multidão proporciona, não por causa das coisas que os nossos olhos conseguem enxergar, mas pura e simplesmente porque Jesus está ali. Que em nome de Jesus a graça do Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor mostre para a gente o que o Senhor espera de nós, e que a gente esteja na multidão com um objetivo e um foco bem definido mesmo, e que só a gente vai saber, assim como aquela mulher que percebeu que algo novo aconteceu na vida dela quando ela tocou no Senhor. Peço em nome de Jesus que isso aconteça com todas as pessoas que hoje estão indiretamente dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso disso. Faz isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.